Amém? Nesta manhã, nós estaremos estudando, a lição 2, um homem de fé e coragem, do nosso terceiro trimestre do ano de 2021, onde o título é Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. E como esta lição é maravilhosa, né? Estaremos falando hoje sobre um homem de fé e coragem, domingo que vem sobre uma atitude de fé. Continuaremos falando sobre atitude de fé. Amém, irmãos? Eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 25, do verso 19. Gênesis capítulo 25, do verso 19. Sentado como os irmãos estão mesmo, podem continuar. Até o verso 28. Amém? Gênesis capítulo 25, do verso 19 ao 28. Ela colocou lá, projetou? Aí sim. Porque de perto preciso tirar o óculos, para longe preciso colocar. Amém, irmãos? Está escrito assim: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão. Voltou lá. Se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo, como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Último versículo. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Amém, irmãos? Esse é o texto base da nossa lição nesta manhã. E nós estaremos falando sobre os descendentes de Isaque. Irmãos, Abraão gerou Isaque, são os nossos patriarcas. Isaque gerou a Jacó, e agora Jacó tem 2 filhos. E a Bíblia vai nos dizer que ele ora incansavelmente, incessantemente ao Senhor, para que o Senhor abra a madre da sua esposa. Porque ela não gerava filhos. Quando nós paramos para pensar em todas as mensagens que a gente já ouviu a respeito de Jacó, automaticamente vem na nossa mente a palavra enganador. Aquele que busca roubar, aquele que vem agarrado ao calcanhar. Mas o nome dele também significava Deus ouve. E havia uma promessa, irmãos, sobre a vida de Abraão, que faria dele uma grande nação. E a
promessa do Senhor pode passar os anos que for, pode vir as batalhas que vier, pode vir as circunstâncias que surgir, a promessa do Senhor, ela permanece. Ela não muda. E havia uma promessa sobre a vida de Abraão, que viria agora a se cumprir sobre a vida dos filhos de Isaque. Então, Esaú vem, e nós acabamos de ler, que ele é um homem do campo, um homem da caça, enquanto que Jacó era o homem que gostava de tendas, gostava de ficar em casa. E a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais Esaú e Rebeca amava mais, Isaque amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Vocês podem perceber que a rivalidade entre filhos, instituída pela forma com que os pais os criam, é tão antiga e tão atual que parece que é a página do jornal de ontem. A busca pelo poder, a necessidade de aceitação. E aqui, Jacó nasce, irmãos, lutando. Eu estava vendo uma palavra antiga do pastor Gesiel Gomes, e ele dizia assim: Jacó nasceu lutando, viveu mentindo e morreu adorando. É esse Jacó que eu quero que você vá para casa hoje entendendo. Ele nasce lutando, porque ele queria o lugar do irmão. Ele passa a vida mentindo, mas em determinado momento da sua trajetória, ele tem um encontro com o verdadeiro Deus de Israel. E ele tem a sua história completamente mudada. E ele agora, quando morre, morre adorando. Não importa, irmãos, como foi que nós começamos a nossa caminhada com Cristo. Não importa em que momento da minha história foi que Cristo veio até a mim, ou que eu fui até a Cristo, ou que Cristo nos encontrou. Não importa, irmãos. O que importa é como que nós vamos terminar a nossa caminhada. O que importa é como nós vamos chegar no final. Como é que nós vamos terminar a nossa corrida diária. Isto é que nos importa. Então, o comentarista vai dizer que havia uma rivalidade entre os dois irmãos ainda no ventre. Irmãos, para uma mulher, o bebê mexer, ela já acorda, ela muda de posição para ver se fica melhor, porque aquilo incomoda, principalmente nos últimos dias. O espaço está pequeno. Agora imagina 2 bebês, irmãos, lutando dentro da barriga da mãe. A incomodou tanto que ela foi perguntar para o Senhor: Deus, o que está acontecendo? E aqui, irmãos, quando a gente olha nas entrelinhas desse texto, fica uma verdade muito grande para mim e para você. Rebeca via em seu marido um homem de oração. É tanto que, por ter o exemplo de ver um homem de oração dentro de casa, um verdadeiro sacerdote que intercede pelo milagre de Deus dentro do seu lar, Rebeca vai falar com Deus: Senhor, o que está acontecendo? Pai, por que essas crianças, né? Eu quero imaginar que naquele tempo não tinha ultrassom, então como que ela sabia que era o 2? E o Senhor vai responder para Rebeca o seguinte: há dentro de si 2 nações. Há dentro de você 2 povos. Um será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Irmãos, pensa a intimidade de Rebeca com Deus. Ah, como eu quero ter essa intimidade, de eu chegar e conversar com Deus e eu ouvir automaticamente a resposta dele do meu questionamento. Isso demonstra a intimidade. A certeza de que ela teria uma resposta. E diante dessa resposta, a Bíblia não fala se ela conta o que Deus falou para ela, para seu marido. A Bíblia não fala isso. Se a Bíblia for colocar todas as informações necessárias, a gente não conseguiria, né, levar o livro daqui para ali. Mas vamos imaginar que ela guardou toda essa promessa só para ela.
Quando nascem essas duas crianças, irmãos, Jacó já vem agarrado ao pé do seu irmão. Uma coisa não tão comum em um parto, né? Nasce um, depois de um certo momento, de uma próxima contração, é que sai o outro, mas a Bíblia diz que Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Por isso o nome dele tem dois significados: Deus protege, né? E o suplantador, aquele que procura retirar. Irmãos, aqui eu quero abrir um parêntese aqui. Por que eu quis ler até o verso 28? Porque mostra a rivalidade entre os irmãos, alimentada pelo posicionamento dos pais. Não foi à toa que ficou registrado para nós na palavra de Deus o perigo que é quando há preferência entre os filhos pelos pais. Isso aqui é um alerta muito grande para os nossos dias. A comparação, irmãos, ela destrói qualquer ser humano. Ainda mais uma criança em formação. A Bíblia diz que o pai amava Esaú enquanto a mãe amava Jacó. Esses filhos percebiam a preferência, irmãos. É muito difícil você ouvir comparações a respeito do seu rendimento quando o outro a ser comparado é o seu próprio irmão. E isso faz com que a gente precisamos ter muito cuidado com a forma com que nós lidamos com os nossos filhos. É claro, irmãos, que existe aquele filho que você tem mais afinidade. Ele gosta das coisas que você gosta. Ou ele é um filho muito amoroso. Ele é um filho que não traz problema. Mas em momento algum a gente pode comparar um com o outro. Por quê, irmãos? Porque são seres criados para representar a glória de Deus. Os nossos filhos, irmãos, não são uma extensão minha e sua. Os nossos filhos não estão aqui, irmãos, para suprir as minhas expectativas. Os nossos filhos não estão aqui para realizar os meus sonhos, as minhas vontades. Não, o meu filho, o seu filho está aqui para cumprir o propósito de Deus para ele. No tempo dele, na geração dele. Mas a gente projeta todos os nossos sonhos não realizados em nossos filhos. É claro, irmãos, que eu quero o melhor para os meus filhos, sem sombra de dúvida. Mas o que eu quero para os meus filhos é o propósito de Deus para a vida dele? Então, quando eu entendo isso, irmãos, quando eu entendo isso, eu estou como o salmista diz: o meu filho é como uma flecha, eu só aponto, quem dá o direcionamento é Deus. Os nossos filhos, irmãos, são emprestados a nós, só isso. Vamos parar de criar expectativas em relação ao futuro dos nossos filhos. Vamos, no presente momento, irmãos, ensinar a palavra de Deus, vivenciar Deus na nossa casa, colocar sobre os nossos filhos o desejo de ser íntimo de Deus e deixar que o futuro deles, o Senhor já está escrevendo. Todos os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. Cuidado, irmãos, com a comparação. Os nossos filhos não são iguais. Cada um são únicos. E cada um tem um propósito de Deus para cumprir na vida deles. Amém? Fechei o parêntese. Era só isso. Porque o Senhor me incomodou muito quando eu falava estudava aqui sobre essa rivalidade. Comparação, irmãos. E eu vou dizer para os irmãos por experiência própria. Quando você cresce sendo comparado, e comparado, seja para maior ou para menor, chega um determinado momento da sua vida que você vai ver que você não consegue mais suprir as necessidades dos seus pais. Aquelas expectativas que ele tem em relação a você, você não consegue, porque foge do seu propósito. E aí vem a decepção. Deus, por quê?
Então, se nós criarmos os nossos filhos para cumprir o propósito de Deus na vida deles, tenha certeza que o sucesso está garantido. Eles serão homens e mulheres que irão impactar a geração deles. Assim como o Senhor tem feito comigo e com você. Amém, irmãos? Voltando à nossa lição. Havia naquele tempo, irmãos, um direito de primogenitura, que era o direito do filho mais velho, aquele que nascia primeiro. E esse filho, irmãos, ele tinha 2 pontos muito importantes sobre a questão da primogenitura. Primeiro, a autoridade sobre a família assim que o pai morria. Ele era a autoridade, ninguém podia fazer nada sem comunicar a ele. Segundo ponto, porção dobrada da herança. Tudo que os irmãos recebiam em herança, o filho primogênito recebia em dobro. Então havia uma autoridade espiritual, né, sobre o domínio da família, bem como, irmãos, porção dobrada da herança. Tudo havia em dobro. E aqui a gente vai ver, irmãos, que Esaú não valoriza esse direito. Esaú não valoriza isso que é outorgado a ele ao nascer primeiro do que Jacó. E ele vai vendê-lo, né? Ele vai trocar por um prato de comida. E o comentarista da lição diz que é um perigo a gente desprezar a bênção de Deus para satisfazer um apetite passageiro. A gente desprezar, irmãos, as bênçãos de Deus por uma situação momentânea. A promessa de Deus é sobre cada um de nós. Mas em determinados momentos da nossa vida, a gente faz como o filho pródigo. Me dá a minha herança que para mim já deu. Chega. A gente se rebela. A gente não quer mais continuar vivendo os propósitos de Deus para a nossa vida. A gente quer experimentar as coisas do mundo. E aí você pode falar, não, irmã Alessandra, desviar. Não, irmão, são situações muito pequenas. Quando você decide usar palavras não adequadas, quando você decide furar uma fila, quando você decide não pagar um imposto, são coisas tão pequenas, irmãos. No nosso dia a dia, que você fala, não, mas isso nos tira, em determinado momento, do caminho para a bênção. Por um prazer momentâneo, ou por uma situação momentânea. Isso aqui, quando Esaú fala para o irmão dele, do que me vale a primogenitura neste momento? Estou com fome, eu quero saciar a minha fome. Me dá logo esse prato de comida e fica essa primogenitura para você. Foi tão pequeno, irmãos, que você fala assim, mas era só uma conversa entre irmãos. Mas não. Havia uma bênção sobre esse direito. E ele abre mão naquele momento. E ao fazer isso, irmãos, ele delega para Jacó o direito da primogenitura. E era tudo que Jacó queria. Jacó queria a bênção. E eu fico imaginando, irmãos, que Rebeca, toda vez que olhava para Jacó, lembrava do que o Senhor havia respondido para ela. Um será mais poderoso do que o outro. E o menor servirá ao maior. Ela não deve ter esquecido disso, irmãos. Nós não podemos, irmãos, esquecer das promessas do Senhor. A gente não pode esquecer daquilo que o Senhor tem nos prometido. Procure trazer nesta manhã a memória, as promessas que o Senhor tem a respeito da sua vida. Se você está tão angustiado, tão cheio de problemas, com a mente tão sobrecarregada, procure então pelo menos lembrar o que a palavra de Deus diz a respeito de você. Comece por aí. Eu não consigo, é tanto problema, irmã Alessandra, que eu não consigo nem lembrar das promessas do Senhor para mim. Parece que eu puxo na memória, mas está num lugar tão escuro, tão sobrecarregado diante das camadas de mágoas, de traumas, de dificuldades que eu venho enfrentando ao longo dos anos, que eu nem consigo me lembrar.
Então, eu vou te dar a receita. Comece a lembrar do que a Bíblia diz a seu respeito. Ele vai dizer que você é filho amado. Ele já começa dizendo aí. Ele vai dizer que os pensamentos que ele tem a respeito de você são pensamentos bons, são pensamentos de paz. Ele vai dizer que antes mesmo que você nascesse, ele já tinha te levantado para profeta das nações. Começa com esses pensamentos, irmãos. Começa derrubando por terra os levantes de Satanás contra a sua vida. Porque as promessas do Senhor, elas são sobre nós. E elas vão se cumprir no tempo de Deus. Então, Jacó, irmãos, ele valoriza esse direito e o privilégio, né, de participar da linhagem. Ao abrir mão, Esaú, da primogenitura, ele vai agora abrir mão do quê? De fazer parte da linhagem da qual nasceria o Messias. Os planos de Deus não mudam, irmãos, em todo tempo. Esaú negocia valores eternos por algo momentâneo. Não negocie, irmãos, valores eternos por algo momentâneo. Eu gosto muito da passagem de Acabe, né, quando ele vai, não me lembro agora a referência, em que ele quer comprar, né, a vinha de Nabal. E Nabal disse para ele, não vou fazer isso nunca. É contra os princípios de Deus. É uma herança da minha família. Não posso te vender o que eu ganhei de herança dos meus pais. Irmãos, não negocie com o Senhor ou com o mundo o que é inegociável. Algumas verdades, alguns princípios na nossa vida, a gente não pode abrir mão. Não dá para abrir mão de algumas coisas, e principalmente de alguns princípios na nossa vida. Esaú abre mão do princípio do direito da primogenitura, enquanto Jacó começa a valorizar grandemente esse princípio. Irmãos, há aqui então uma troca de papéis. Quando essas crianças nascem, Jacó já é um homem de 60 anos. Por mais que os homens naquela época vivessem mais de 100 anos, ele já era um senhor de idade. E a Bíblia diz que ele não enxergava mais Isaac. Oh, Jesus, me ajuda. Isaac, irmãos. E a Bíblia vai dizer que ele já não enxergava claramente mais. E em determinado momento ele fala para Esaú ir atrás de uma casca e preparar um guisado para ele. E Rebeca, ouvindo, né, essa ordem, e sabendo que ele já é um homem velho, provavelmente seus dias já era findo, ela arma uma estratégia para que o seu filho querido, o da sua preferência, engane a Isaac e pegue o direito da bênção da primogenitura. Nós conhecemos a história. E o certo é que Isaac percebe que a voz é diferente. Porque quando a gente perde um dos nossos sentidos, outros ficam mais aguçados. Quantos irmãos, quando não está escutando uma pessoa falar, não baixa a máscara? Como se o seu ouvido estivesse, né, na máscara. Vai ouvir alguém, não está ouvindo, baixa a própria máscara. Não, irmãos. Aqui a Bíblia vai dizer que Jacó já não via, mas ao ouvir a voz, Isaac já não via, mas ao ouvir a voz de Jacó, ele percebe que não é a voz de Esaú. E pergunta, és tu mesmo? Olha o momento, irmãos, em que a pessoa tem a oportunidade de não negociar determinados princípios. Em determinados momentos da nossa vida, chega essa pergunta, é verdade? É isso mesmo? Foi assim que aconteceu? Foi esse valor mesmo que você gastou? São princípios. E a Bíblia diz que Jacó responde, sou eu mesmo, pai.
Ele fala, meu filho, mas você foi rápido demais. Como assim? Não. Olha uma mentira sendo usada para esconder outra. Deus preparou. Ainda coloca o nome de Deus no meio da conversa. E o certo é, irmãos, que Jacó, a apalpar, né? Isaac, ao apalpar Jacó e perceber o pelo e sentir o cheiro, identifica como se fosse seu próprio filho e o abençoa, como se fosse Esaú, e o abençoa com a bênção da primogenitura. E a Bíblia diz que quando Isaac termina de fazer isso, que Jacó sai da presença do pai, Esaú chega e chora diante do pai, tu não tem uma bênção para mim? E o pai diz, não, eu já determinei sobre ele o direito de ser o filho primogênito, de dominar sobre todos. Irmãos, nós temos feito diariamente nos nossos cultos o momento em que a gente abençoa os nossos filhos. Nesta passagem, a gente passa a entender o poder que há na nossa língua enquanto pai e mãe. O poder que há sobre nós, outorgado pelo Espírito Santo, sobre a vida dos nossos filhos. Comecem a usar de autoridade celestial para edificar a vida dos seus filhos. Decretando a bênção de Deus, trazendo à existência o que está no Espírito, nas áreas celestiais. Nós precisamos, irmãos, falar, porque a gente fala, menino custoso, menino terrível, não sei o quê, esse menino não dou conta, esse menino não aprende. Não é assim, irmãos? Pelo amor de Deus, não vou falar mais nada com você. Menino, sai dessa televisão, menino, sai desse celular, menino, me escuta. 24 horas. Você já estudou? Você já leu a Bíblia? Já tomou banho? Mãe, então nem se fala. Chegou o momento, irmãos, de nós mudarmos. Começarmos a declarar sobre os nossos filhos. Você é bênção do Senhor. Você é um menino estudioso. Você errou, é só um momento temporário. Não define quem você é. É só uma circunstância. Você é bênção. A desobediência foi só um ato. Isso não define quem você é. Começar a declarar a bênção de Deus sobre a vida dos filhos. E a partir desse momento agora, irmãos, Jacó vai começar a viver uma nova etapa na sua vida. Com medo de ser morto pelo irmão. Sua mãe, ouvindo, as tramóias de Esaú, diz para ele, foge, vai para a casa do meu irmão, porque o seu irmão intenta matá-lo. Irmãos, como é importante a forma com que a gente cria os nossos filhos. Rebeca nunca mais vai ver o seu filho querido. Jacó nunca mais vai poder reencontrar e abraçar a mãe, por causa de uma decisão errada, tomada em um momento em que eu não paro para pensar. É claro que havia todo um propósito de Deus em toda aquela situação. Nada fugiu do controle de Deus, nada. Eu quero ler com os irmãos Gênesis 28, do 13 ao 15, que diz assim, quando ele está fugindo, Ao lado dele estava o Senhor, que ele disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra a qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que eu lhe prometi. Irmãos, eu fico tentando imaginar. Jacó está fugindo, sabe que pode morrer, está fugindo sozinho. Está no meio de um lugar deserto, a Bíblia diz que ele põe uma pedra como travesseiro para passar a noite.
E de repente, em seu sonho, o próprio Deus aparece para ele e diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Estou te dizendo uma coisa, há uma promessa e ela vai se cumprir através de você. Eu não vou te deixar. Irmãos, não importa o jeito que você começou, o importa é o momento em que você tem um encontro verdadeiro com Deus. E o incrível, irmão, que não é Jacó que faz um grande sacrifício, levanta um altar e se apresenta diante de Deus. Não, irmãos, é Deus que vai até onde Jacó está e renova a promessa feita a Abraão há muitos anos. Nesta manhã o Senhor está dizendo: eu te visito aonde você está. Eu te visito aonde você está, na situação que você está, no momento em que você está vivendo, eu te visito e renovo a promessa feita sobre a sua vida. Oh, aleluias! É Deus que visita Jacó naquele momento. Renova e diz para ele: olha, de norte a sul, de leste a oeste, a tua descendência vai chegar. Eu não vou te abandonar. E mais uma coisa, você está fugindo, mas eu vou te trazer de volta. Promessa de Deus é grandiosa. Oh, aleluia. Nesta manhã, o Senhor renova as promessas dele sobre as nossas vidas. Deus está neste lugar como ele estava naquele lugar ao lado de Jacó. Oh, aleluia. Não deixe, irmãos, não deixe, posicione-se hoje contra as situações que o inimigo tem colocado à nossa volta. Se posicione contra a promessa de Deus sobre as nossas vidas, sim. Deus está neste lugar, aleluias. E a Bíblia diz que quando Jacó acorda, ele levanta um altar em memorial àquele lugar. E chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Deixa eu te falar, da mesma forma que Deus quis se relacionar com Jacó naquele lugar, Ele quer se relacionar comigo e com você. E esse relacionamento, irmãos, vem através da intimidade que nós temos com Ele. A partir daquele momento, a vida de Jacó é totalmente transformada. Ele foge para Padã Arã. Ele foge para a família da sua mãe. E é Deus quem vai ao encontro dele enquanto ele foge. Oh, aleluias. É Deus, irmãos. E aí, irmãos, a Bíblia diz que ao chegar, ele encontra, Rebeca. Já se apaixona por ela automaticamente. É convidada por Labão para ficar no meio da família. E ele começa a trabalhar para o tio. E a Bíblia diz que, lá no tópico 2.2, também um comentarista fala, que Labão pergunta para ele: qual é o seu salário? O que você quer receber para você estar trabalhando para mim? E ele diz: trabalharei 7 anos por Raquel. Então, irmãos, Jacó serviu durante 7 anos a Labão por amor. No 29:15, deixa eu achar aqui para os irmãos, o que vai falar para nós. Quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça, diga-me qual é o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, da mais nova Raquel. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. E aí Labão responde: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Quando termina o tempo, Jacó diz para Labão: entregue-me a minha esposa. Trabalhei por ela. Irmãos, eu imagino que deve ter sido os 7 anos mais cheios de esperança. E o comentarista vai dizer que Jacó trabalha com amor. O serviço que ele fazia era bem feito, porque havia o quê? Uma recompensa. A mulher que ele amava seria sua esposa após o final do pagamento do trabalho. Então Jacó se casaria com Rebeca em troca dos 7 anos de serviço. Irmãos,
aqui faz com que a gente para pensar. O pastor falava essa semana sobre a gente servir no ministério e servir com o coração. Aqui nós estamos falando de um amor carnal, do amor de um homem por uma mulher. E quando a gente começa a imaginar o servir ao Senhor, que é um amor incomparável dele para conosco. Servir ao Senhor com integridade, com inteireza de coração. Fazer não simplesmente porque, foi-me dado um trabalho. Não, fazer porque tudo que eu faço ainda é pouco, mediante a graça de Cristo derramado sobre a minha vida. Servir com amor. Amor a quem? Ao Senhor, a obra dele. E a pessoa que faz isso, irmãos, a obra não é pesada. Não é uma obra pesada, não é uma obra sobrecarregada. Então, o que você for fazer, faça com amor, faça como Jacó fez, enquanto olhava por Rebeca. É exatamente, irmãos, dessa forma que nós devemos servir ao Senhor Jesus. E aí nós vamos ver aqui o que é a lei da semeadura. O Senhor perdoa os nossos pecados, irmãos. O Senhor não fica jogando na nossa cara aquilo que nós fizemos de errado. Quem nos acusa é Satanás, não é o Espírito Santo. Mas a lei, a semente que nós plantamos, essa vai dar fruto. Nós vamos colher por tudo aquilo que nós decidimos fazer. E aqui, em determinado momento, quando chega o tempo de Jacó receber o pagamento pelos 7 anos, tudo aquilo que ele fez lá atrás, ele vai colher. Labão o engana, e ao invés de entregar Raquel como esposa, entrega Lia. E Jacó só percebe isso depois do casamento consumado. Labão, nada bobo, diz para ele, trabalha mais 7 anos para mim, que eu te dou Raquel como esposa. Então, irmãos, a lei da semeadura, ela volta. Aquilo que você planta, você vai colher. Aquilo que nós semeamos, automaticamente terá uma colheita. E não é porque Deus é justo juiz, vingador. São as nossas decisões e as nossas escolhas. É aquilo que nós fazemos. É aquilo que nós plantamos. Que tipo de semente nós temos lançado, irmãos? Em Gálatas 6:8 diz que aquele que semeia na sua carne satisfaz e agrada a si mesmo, o que resulta em morte. Aquele que semeia no Espírito obedece ao Espírito Santo. Aonde nós estamos semeando, irmãos? Aonde? Mas deixa eu te falar, no local da sua queda, aonde você tropeça, é aonde o Senhor vai te dar a vitória. No local aonde você erra, é ali que o Senhor vai te dar a vitória. Determinadas situações na nossa vida são só para nos aprimorar. São só para nos tornar melhores. Melhores crentes, melhores cidadãos, melhores mães, melhores pais, melhores servos, melhores amigos. Só para isso, irmãos. É porque enquanto nós somos aprimorados, nós entramos no propósito de Deus para as nossas vidas. Então, o momento de dificuldade da sua vida é só para te mostrar que o teu Pai está contigo. Que o teu Pai não te abandona. Ele não te deixa só. Ele está pronto para te dar a vitória. E aí ele vem dizendo que Labão, por 10 vezes vai mudar o salário de Jacó, irmãos. Mas, por incrível que pareça, Deus sempre dava a estratégia para que ele ficasse de forma melhor do que Labão propunha. E chega um determinado momento em que Jacó decide voltar. Jacó decide retornar para a terra de onde ele havia saído. Mas o Senhor estava naquele negócio. Então, depois de muitos anos fora de casa e lidando com a hostilidade de Labão, e principalmente com as trapaças de Labão, Jacó decide voltar para a sua terra natal.
E Jacó, irmãos, escondidinho, pega tudo que tinha. Eu fico tentando imaginar, irmãos, Jacó não era um homem de muita coragem. Por que ele não enfrentou Labão? A esposa era dele, irmãos, os filhos eram dele, o gado era dele. Ele tinha conseguido de forma lícita. Ele tinha trabalhado por aquilo, mas diante do medo de não conseguir, ele decide sair escondido. Junta tudo que é seu e, dá no pé. Foge de Labão. E a Bíblia diz que quando Labão percebe, né, que ele tinha ido embora, levado as filhas e os netos e todo o gado, Labão junta com os homens e vai atrás de Jacó. Quando ele vai atrás de Jacó, irmãos, eu penso que ele pensa assim, você vai voltar sozinha, as minhas filhas, os meus filhos e o gado vai ficar comigo. É meu. Mas neste momento em que Labão decide ir atrás, Deus aparece a Labão. Irmãos, se preciso for, Deus aparece aos seus inimigos para mudar a sua história. A Bíblia diz que Deus aparece para Labão e fala para ele, não fale nada, não faça nada contra o meu servo Jacó. E aí é o Gileade, né? Lugar de testemunho. Então ele chama os seus homens e vai atrás. Irmãos, durante 7 dias, Labão persegue Jacó, na tentativa de encontrá-lo. Então, uma tragédia estava prevista para acontecer, porque Jacó não ia entregar tudo que era seu. Então, o que acontece? Deus aparece e fala, trata-se de um pacto agora. E quando Labão encontra Jacó, irmãos, ele fala para ele, Deus mandou que eu não fale nada com você. E eles fazem um acordo ali no Val de Jaboque, né, em Gileade, desculpa, para que naquele momento nenhum deles, né, perseguisse e nem atacasse um ao outro. Irmãos, e Jacó continua a sua volta. Agora ele não precisava mais se preocupar com a perseguição de Labão, mas tinha um grande problema, seu irmão Esaú, que há muitos anos atrás tinha prometido se vingar dele. Irmãos, depois de muitos anos, quando a gente encontra um parente, que faz muitos anos que você não vê, não fica aquele clima sem graça? Que assunto conversar, o que perguntar, você pouco sabe daquela pessoa, né? Você não ligou, não sabe nada, não conversou. Ou quando você encontra com alguém assim que você não vê há muitos anos num velório, é uma situação mais difícil ainda. Imagina o coração de Jacó ao pensar nesse encontro com Esaú. Não deveria estar sendo fácil, irmão. E a Bíblia diz que, lá em Gênesis 32, antes dele encontrar com Esaú, ele agora vai ter um encontro com Deus. No Val de Jaboque, o anjo do Senhor vai lhe aparecer. Lá no 32, 22, 24, capítulo 32, versículo 22 e 24. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas servas e seus filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou-lhe a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não deixarei ir, a não ser que me abençoe. Não vou deixar você ir, a não ser que você me abençoe. Irmãos, imagina Jacó lutando com um homem enviado por Deus. Se tornou um homem de coragem de repente, irmãos? Não vale? De noite, lutar a noite inteira. O homem que foge de Labão por medo dele, agora luta sozinho com o homem enviado por Deus. Irmãos, esse homem enviado por Deus não era um homem fraco, não.
E a Bíblia diz que ele luta a noite inteira com este homem, a ponto do homem feri-lo em sua coxa. E começa a pedir, me larga, deixa eu ir embora. O sol já vem nascendo. E ele, não te largo, enquanto você não me abençoar. Será que nós estamos abrindo mão, irmãos, do que Deus tem colocado na nossa frente? Não temos pedido para que Ele nos abençoe grandemente? Irmãos, Peniel é lugar de transformação. Naquele lugar, irmãos, onde Jacó havia dito que ali era a casa de Deus, não somente o homem com quem ele lutou, o anjo enviado por Senhor, lhe dá a bênção, como lhe muda o nome. A partir de agora, irmãos, a nação de Israel é chamada de filhos de Israel. Você não vai ver mais na Bíblia os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Uma nação que vai se tornar poderosa. Então Jacó chamou aquele lugar de Peniel, a face de Deus. Peniel foi o lugar da sua transformação, de sua nova identidade, da sua mudança de vida. Quando Jacó fugiu de Esaú, ele não tinha perspectiva de como seria a sua vida, irmãos. Mas o Senhor disse para ele, eu estou contigo, eu te guardarei por onde você for e te farei tornar a esta terra. Na primeira vez que ele esteve ali, irmãos, em Betel, o Senhor apareceu para ele em uma viagem, ele chamou aquele lugar de Betel, ou seja, casa de Deus. Na volta ele chama de El Betel, que significa o quê? O Deus da casa de Deus. Quem passou, irmãos, fugindo de Esaú, indo para Padã Arã, era só Jacó, o enganador, que era um dos significados do seu nome. Mas quem volta agora, irmãos, quem passa pelo mesmo lugar agora, e quem está voltando agora não é mais Jacó, é Israel. Quem está voltando agora é Israel. E quais são, então, irmãos, as lições que eu aprendo com este homem de fé e de coragem? A verdade aplicada diz que após encontrar-se com Deus, o homem nunca mais é o mesmo, pois experimenta a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. A partir do encontro verdadeiro de Jacó com o Senhor, a caminho, quando ele ia para Padã Arã, ele tem agora a sua vida totalmente transformada, e ele agora começa a viver uma vida abundante. Irmãos, ele chegou naquele lugar sem nada, com a roupa do corpo. E sai de lá um homem muito rico e com vários filhos. Tudo é o cumprimento da promessa do Senhor na vida dele. Um homem de fé e coragem. Então, lições que eu aprendo com a vida de Jacó, irmãos. Quais foram as lições que nós tiramos dessa história que nós contamos, ilustramos, mostramos, fizemos algumas comparações? Que lições? A solidão é um inimigo invisível, implacável e cruel, irmãos. Por que o Senhor decidiu aparecer para Jacó enquanto ele fugia? Para mostrar para ele que ele não estava só. Porque a solidão, irmãos, ela é um inimigo que não tem um pingo de dó de nós. E muitas vezes nós nos tornamos sozinhos, mesmo rodeado de pessoas. Por isso que nós estamos vivendo tantas doenças psicossomáticas no nosso dia. Segunda lição, a vitória ela é possível mesmo que tudo pareça ao contrário. A vitória é possível mesmo que tudo seja imensamente difícil. Qual era a possibilidade de tudo dar certo para Jacó quando ele foge, irmãos? Era muito mais de dar tudo errado do que das promessas de Deus se cumprir na sua vida. Então, a vitória ela é possível, mesmo que seja difícil. Toda luta tem um fim, mesmo que ela seja longa. É outra lição que eu aprendo ao estudar esse homem de coragem e de fé. Toda vitória ela é possível, mesmo que a gente não veja, mesmo que a luta seja muito longa. Você pode ser pego de surpresa,
mas não pode deixar se abater. Você pode ser pego de surpresa, mas nunca se deixe abater. A vitória pertence a quem não desiste de lutar. Amém. Então, irmãos, a vitória pertence a quem não desiste da luta. Só pare de lutar após a vitória estar garantida. E deixa eu te falar, irmãos, após chegar uma vitória, se prepare que tem outra para você vencer. Nós vamos vencer uma hoje, vamos vencer outra amanhã, e assim até que nós possamos encontrar o Senhor Jesus. Um vencedor é aquele que reconhece e aprende com as suas falhas, com seus fracassos e com seus erros. Ninguém é perfeito, irmãos. Nós vamos errar em todo o tempo, mas eu preciso aprender com as minhas falhas e com os meus erros. E frutos de vitória. Quais são os nossos frutos de vitória, irmãos? Reconhecimento da grandeza de Deus e mudança de vida. Aleluias. Eu quero te convidar neste momento a ficar de pé. Nós precisamos exercitar a nossa fé em todo o tempo. A nossa fé ela vai ser provada, irmãos, em várias situações do nosso dia a dia. Em determinado momento você vai dizer, Senhor, aumente a minha fé, porque eu não estou conseguindo ver a saída do fim do túnel. Eu não estou conseguindo ver a luz. Em outros momentos você vai ver, Senhor, eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda, mas eu preciso lembrar do que o Senhor disse para Jacó. Eu não te deixarei sozinho, eu não te abandonarei, eu estarei com você em todo o tempo. E nesta manhã, irmãos, essa palavra, essa promessa se cumpre nas nossas vidas. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa só, e em todo o tempo Ele está conosco. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, cada dia mais, vivenciar as promessas do Senhor nas nossas vidas. E eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos. E a começar a declarar sobre você. Porque a gente ora para todo mundo, mas a gente esquece de orar por nós. Comece a declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Comece a declarar o que Deus diz a respeito de você. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, eu te louvo nesta manhã, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos teus filhos. Pai, eu te louvo por esta palavra grandiosa que o Senhor tem deixado aos nossos corações em dias tão difíceis. Pai, eu quero trazer, ó Deus, à minha memória aquilo que o Senhor diz a respeito de mim. O Senhor tem dito na tua palavra que o Senhor estará comigo, o Senhor estará com os teus filhos, o Senhor há de nos guardar por onde quer que nós formos, o Senhor vai nos tornar, ó Deus, vencedores nesta terra, o Senhor não vai nos abandonar. Oh, aleluia, em todo tempo o Senhor estará conosco, aleluias. Ah, Deus, renova a esperança na vida dos teus filhos. Aumente, ó Deus, a fé de cada um, para que eles possam entender, ó Deus, qual é a perfeita, boa, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, vivenciar diariamente o alívio de podermos descansar no Senhor. Que nós possamos, ó Deus, com intimidade, com a autoridade do Espírito Santo, dizer como Jabes: Senhor, se for da tua vontade, alargue as minhas fronteiras. Ah, Deus, a tua palavra é viva e eficaz sobre cada um de nós. Que nós possamos vivenciar, ó Deus, cada uma das tuas promessas hoje, agora, neste momento, ó Deus. Senhor, eu peço em favor dos teus filhos que têm sofrido, ó Deus, com tantas enfermidades físicas, com tantas enfermidades da alma, Senhor Jesus, que muitas vezes nós nem sabemos, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece o choro, o Senhor conhece cada lágrima derramada pelo teu povo, ó Pai.
Então nesta manhã traga a resposta, traga renovo, ó Deus, traga esperança, traga alegria, a paz que só o Senhor Jesus tem para dar. Oh, aleluias! Como igreja, Deus, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos bênçãos abundantes. Que todas as promessas do Senhor para nós há de se cumprir nas nossas vidas. Aleluias! Glória a Deus. Pastor Breni, aleluias. Aleluia.